Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou finalizar a sequência de vídeos sobre o Segundo Reinado, né? Então eu já fiz vídeos sobre a política interna do Segundo Reinado, sobre a questão econômica, sobre a questão da escravidão, sobre a questão da Guerra do Paraguai, e hoje eu falarei sobre a crise do Segundo Reinado, que acaba levando justamente à proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. O foco do vídeo aqui não é falar sobre a proclamação da República, mas falar sobre todas as crises que foram surgindo dentro do Segundo Reinado a partir de 1870 e que acabaram culminando lá na frente na queda da monarquia brasileira. Então, para falar sobre esse assunto, que é extremamente importante, extremamente complexo, eu didaticamente vou dividir, as crises em 4 partes. Tá? Então, como assim? Eu vou falar da questão da escravidão, eu vou falar da questão republicana, eu vou falar da questão religiosa e eu vou falar da questão militar. Os 4 pilares que vão acabar derrubando a monarquia aqui no Brasil. Então, como vocês já viram no último vídeo que eu fiz, a Guerra do Paraguai, ela acabou sendo extremamente importante em todos os sentidos possíveis para o Brasil, mas após o término dessa guerra, a crise do Segundo Reinado, ela justamente aparece aí e está totalmente ligada à Guerra do Paraguai. Porque a questão militar e a questão republicana e abolicionista, elas têm uma grande influência, sim, a partir da Guerra do Paraguai. Porque nós não podemos esquecer que o Exército Brasileiro se tornou de fato uma instituição muito bem organizada. Ele já existia, já era uma instituição organizada antes da guerra, só que o Exército ele ganhou uma notoriedade muito maior após a Guerra do Paraguai. E o Exército, como vocês já devem saber, é justamente ele que vai comandar a proclamação da República. As tensões entre Dom Pedro II e o Exército, elas vão ganhar força justamente pós-Guerra do Paraguai. E nós não podemos esquecer também que é durante a Guerra do Paraguai que muitos escravizados foram para as batalhas e conquistaram a alforria. Então, grande parte do Exército Brasileiro lutou ao lado de escravizados. Tá? E isso vai, com certeza, contribuir muito para o Exército Brasileiro se negar a continuar capturando escravizados, se negar a continuar aceitando a escravidão. Então, a Guerra do Paraguai é fundamental para entender, fora que as finanças do Brasil pós-Guerra do Paraguai são catastróficas, Então, uma crise econômica, uma crise política, uma crise institucional, uma crise militar, Vários fatores vêm da Guerra do Paraguai. Mas vamos começar então, a partir dessas questões que eu listei para vocês, vamos começar falando aqui da questão da escravidão, que é uma das questões mais polêmicas. A partir de 1870, pós-Guerra do Paraguai, a questão da escravidão volta à ordem do dia, Porque afinal muitos escravizados participaram da guerra, conquistaram suas liberdades durante o conflito, e então a questão da escravidão ela volta para a ordem do dia. E os debates dentro do parlamento brasileiro ficam extremamente acalorados a partir de 1870 e como resposta é criada a Lei do Ventre Livre em 1871. E lembrando que a Lei do Ventre Livre é uma proposta do Partido Conservador, do gabinete conservador naquele momento, capitaneado ali pelo Rio Branco, Pelo Rio Branco. Então, gente, a Lei do Ventre Livre ela dizia justamente o quê? Ela vai dizer o seguinte, que a partir daquela lei, ou seja, de 1871 para frente, todos os filhos de escravizadas, a partir daquele momento, estariam livres, mas não era bem assim. Até os 8 anos de idade, essas crianças ficariam ainda sob a tutela do senhor da sua mãe. E a partir do momento que essas crianças atingissem 8 anos de idade, o senhor escolheria se ele gostaria de receber uma indenização do Estado pela liberdade da criança ou se ele usufruiria dos serviços do mesmo até os 21 anos. Tá? Então, a Lei do Ventre Livre ela vai trazer justamente isso. Teve muita gente que ficou contra, muita gente que ficou a favor. Os debates dentro do parlamento se tornaram extremamente acalorados. Havia um grande temor da elite brasileira em realizar uma abolição mais radical, por medo com que isso pudesse, ao mesmo tempo,
gerar conflitos internos no país, ao mesmo tempo alguns mais receosos, principalmente a elite ali do Vale do Paraíba, que era contra a abolição da escravidão, dizia que esse tipo de lei poderia criar no imaginário dos escravizados uma ideia de direito, ou seja, contribuiria para que os escravizados começassem a lutar pelos seus direitos, né? E isso poderia também causar rebeliões. Então havia muito debate ali entre liberais, conservadores, né? E nesse momento da história, a região do Brasil do Norte e Nordeste, que já estava praticamente, né, não necessitando mais da escravidão, tanto é que os deputados do Norte e Nordeste, a grande maioria, votou a favor da lei do ventre livre, sendo que os deputados do Centro-Sul votaram contra. Então, havia todo um debate. Mas é a partir da década de 1880 que o movimento abolicionista ganha muita força de fato. E quando eu falo que ganha muita força, através de manifestações de ruas, jornais, né, associações e também algumas figuras ilustres, né, abolicionistas que vão se destacando na década de 1880, como o Joaquim Nabuco, né, político e escritor muito importante, abolicionista, o José do Patrocínio, o André Rebouças, né, esse engenheiro, né, negro engenheiro que teve grande destaque também no Brasil nesse contexto, e o Luiz Gama, que tem uma história de vida muito dura, né? Inclusive o próprio José do Patrocínio era dono de um jornal, né? A Gazeta da Tarde, lá do Rio de Janeiro, que era um jornal abolicionista. Então os jornais começam a fazer muito barulho e nós não podemos esquecer que o Dom Pedro II dava liberdade de imprensa. Então havia sim liberdade de imprensa no Brasil nesse contexto e os jornais abolicionistas vão ganhando força, né? A causa abolicionista vai ganhando muita força. Tanto é, gente, que eu falei que Norte e Nordeste cada vez mais se afastavam da escravidão nesse contexto, que o Ceará aboliu a escravidão no ano de 1884. O que pouca gente sabe, né? Antes do Brasil, antes da Lei Áurea, né? E então, no ano seguinte, em 1885, após o Ceará abolir a escravidão, é criada a Lei dos Sexagenários, né? Que é aquela lei que vai dizer que justamente a partir daquele momento, os escravizados com mais de 60 anos seriam libertos. Tá? Mas ainda teria a questão da indenização, que era muito debatido no Brasil, no parlamento do Brasil naquele momento, entre liberais e conservadores, era justamente a questão da indenização. Né? Como que ocorreria essa abolição, se teria indenização para os donos de escravizados ou não, né? Os ditos liberais eram mais a favor de uma abolição mais, digamos assim, radical, sem indenização, como o próprio Joaquim Nabuco, enquanto os conservadores falavam mais que não, era preciso fazer isso aos poucos, com indenização. Então havia um grande debate acerca disso. O que começa a acontecer muito na década de 1880 é uma fuga em massa de escravizados. A escravidão está em crise. Então muitos escravizados começam a fugir das fazendas. Tá? E então chega um momento que percebe-se que a escravidão não vai mais. Está sendo muito criticada. E a elite que estava em expansão naquele momento era a elite cafeira de São Paulo. O que a elite cafeira começa a fazer? Percebendo que a escravidão ela vai acabar, que ela está em crise. Começa a trazer, através de vários programas, né, de parcerias, vários imigrantes europeus para substituir a mão de obra escravizada. Principalmente nas fazendas de café, né? Então isso vai acontecendo, né? As fazendas elas vão cada vez mais incorporando imigrantes de fora. Quem batia o pé e ainda mantinha a escravidão, queria, né, tentava manter, era o pessoal ali do Vale do Paraíba, né, a elite que estava já em decadência, a primeira elite cafeeira do Brasil, né, os barões do café. Tá? Então, não podemos nos confundir com a burguesia cafeeira do Oeste Paulista com os barões do café ali do Vale do Paraíba. Tá? Bom, então nesse contexto todo, o conservador João Alfredo propõe a Lei Áurea, que acaba sendo sancionada pela então regente, né, Princesa Isabel, em 3 de maio de 1888. Agora, claro, né, gente, que aquela base de apoio que a monarquia tinha daquela elite mais conservadora, a monarquia brasileira perde. Porque a Lei Áurea, ela vem com o quê? Ela abole a escravidão sem indenização para os donos de escravizados. Então aquele pessoal da elite mais conservadora, né, que até defendia assim uma abolição da escravidão desde que ela fosse com indenização, esse pessoal tira sua base de apoio à monarquia brasileira. Então isso estremeceu bastante as bases.
do Império. E aí a gente passa para a questão republicana. Né? O movimento republicano ele surge no Brasil de maneira organizada também a partir de 1870, com o lançamento do documento chamado Manifesto Republicano. E quem era republicano no Brasil naquele contexto, pelo menos ali no Rio de Janeiro, né, ali que participaram do Manifesto Republicano, eram os ditos profissionais liberais e jornalistas, ou seja, eram os profissionais urbanos, né? É um movimento urbano. É curioso que o Manifesto Republicano ele surge no Rio de Janeiro, mas ele vai ganhar muita força mesmo em São Paulo. Tá? Porque em 1873, na cidade de Itu, interior paulista, é fundado o famoso PRP, Partido Republicano Paulista. Nós não podemos esquecer que a elite de São Paulo, do oeste paulista, estava em expansão, já era a principal elite do Brasil nesse contexto, por conta do café, o ouro negro, né? E essa elite cafeira é justamente que funda o PRP. Ou seja, o PRP é um partido de latifundiários, é um partido conservador sim, mas que defende o republicanismo. Por quê? Porque a principal pauta defendida por eles era o federalismo. Essa burguesia cafeira não se sentia representada no parlamento brasileiro. Então eles defendiam a proclamação de uma república, mas de uma república federativa que desse muita autonomia para São Paulo. Essa era a questão. Tanto é que o PRP nem tocava na questão da escravidão, por exemplo. O foco deles era o federalismo. Tá? Então o PRP que vai ser justamente o partido que vai dominar o cenário político na Primeira República. Né? Com nomes importantíssimos como Campos Salles, Prudente de Moraes, Rodrigues Alves e outros nomes importantes. Uma outra questão que vai estremecer também, e falando de republicanismo, eu já vou falar do republicanismo do Exército. Porque o republicanismo do PRP não é o mesmo republicanismo que o do Exército. Já chego na questão militar. Mas antes falaremos aqui rapidamente da questão religiosa, que também estremeceu as bases da monarquia brasileira. Né? A tensão entre Igreja Católica e Imperador e Estado brasileiro, né? Ela começa a partir de 1864, quando o então Papa Pio IX lança aquela famosa bula, né? A bula Sílabus, que vai falar da infalibilidade papal, né? E nessa bula, o Papa Pio IX, ele condena a maçonaria, né? Ele exige que todas as igrejas ao redor do mundo expulsassem os maçons. E isso vai trazer uma tensão muito grande aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil, vamos lembrar que o catolicismo, pela Constituição, era a religião oficial do Estado. Porém, aqui no Brasil, também pela Constituição de 1824, nós tínhamos o sistema de padroado, que era aquele sistema onde o imperador poderia interferir na igreja, nomeando padres, bispos, né? E também o beneplácito, que para uma bula papal ser aplicada aqui no Brasil, ela tinha que passar pela autorização do imperador. E qual que é o problema dessa bula Sílabus? Ela condena a maçonaria. E existiam políticos no Brasil que eram extremamente importantes e eram maçons, como o próprio Visconde do Rio Branco, do Partido Conservador, que era, naquele momento, presidente do Conselho de Ministros, ou seja, um nome extremamente importante na política brasileira. Então, Dom Pedro II aceitando, né, quer dizer, utilizando o beneplácito, ele não aceita a bula Sílabus, não aceita expulsar os maçons da igreja. Só que o bispo de Olinda, na época o Dom Vital, decidiu expulsar os maçons da sua igreja. E qual foi o resultado? A mando do Dom Pedro II, esse bispo é preso. Esse e depois outro bispo acaba sendo preso também. O que gera uma tensão entre imperador e igreja, Estado e igreja. Tá certo que depois o próprio Dom Pedro II manda soltar, inclusive o gabinete do Visconde do Rio Branco acaba sendo tirado do poder nesse contexto. Tá, mas aí o estrago já estava feito. A tensão entre igreja e Estado aumenta. Então, para nós finalizarmos agora sobre a crise do Segundo Reinado, faltou falar sobre a questão militar. Então, como eu já disse para vocês, o exército começa a se colocar em tensão com o Império Brasileiro da Guerra do Paraguai em diante. E qual foi o primeiro motivo? A questão da escravidão. A questão da escravidão ela é fatal, por quê? Porque o exército que lutou ao lado de muitos escravizados começa a se recusar a capturar escravos, a destruir quilombos, que era uma das práticas do exército. Então o exército começa a se colocar contra a escravidão.
E de 1850 para frente, a composição social do Exército Brasileiro ela começou a passar por muitas mudanças. De 1850 para frente, o Exército Brasileiro era um exército muito mais popular. Os salários, em sua grande maioria, eram baixos, não havia muitas promoções. Então, quem compunha o Exército Brasileiro naquele contexto já de pós-Guerra do Paraguai eram pessoas de camadas médias, baixas, né? Pessoas que não tinham, a família não tinha como bancar os estudos do filho, então o filho ingressava no Exército para ter um estudo. Então, essa população, né, mais empobrecida, né, os soldados do Brasil naquele contexto eram pessoas de camadas mais empobrecidas, eles vão criticar vários pontos ali da monarquia. A questão da escravidão é uma delas, com certeza, tá? Com certeza. Só que isso tudo começa a ganhar mais força ainda, né? Essa contestação do exército começa a ganhar mais força ainda após a escola militar da Praia Vermelha ser fundada, ali em meados do século XIX. Porque essa escola militar da Praia Vermelha era uma escola militar, era um centro de estudos, na verdade, onde esses militares eles aprendiam matemática, filosofia, letras. E essa escola militar passa a receber uma influência muito forte do positivismo francês, criado lá pelo Auguste Comte. Principalmente após o Benjamin Constant, em 1872, se tornar professor desse colégio. Ele que era um positivista, né? Então vamos lembrar que o positivismo, bem a grosso modo, naquele contexto defendia o quê? Um modelo político pautado na ordem e progresso através de uma ditadura republicana, né? Ou de um governo centralizado, de um poder executivo forte, centralizado, técnico e que promovesse a modernização da nação. Então esses militares da Praia Vermelha começam a defender claramente, abertamente, um movimento republicano. Só que aí é um republicanismo autoritário, um republicanismo pautado em princípios que vão pegar, né, um pouco de influência do jacobinismo francês, lá da época da Revolução Francesa, e da República Romana. E tanto é que vão ser eles que vão proclamar a República, né? Então não é o mesmo republicanismo que o do PRP, por exemplo. Porque o PRP defendia uma maior autonomia para as províncias, né? Para as regiões. O jacobinismo aqui o positivismo, né? Na verdade militar, defendia um poder mais centralizado. Bom, o fato é que os militares começam a se colocar contra o Dom Pedro II e o Dom Pedro II, né, na verdade o ministro da guerra da época, acaba proibindo os militares de discutirem política através da imprensa. Então os militares acabam sendo silenciados, né, são proibidos de discutir política através da imprensa, o que gera uma tensão maior. Aí é fundado o Clube Militar, que vai ter como presidente o Deodoro da Fonseca. E a situação entre exército e Dom Pedro II só vão piorando. Eles exigiam melhores condições de vida, falavam que tinham lutado pelo Brasil na Guerra do Paraguai e não tinham sido reconhecidos. Então eram várias questões que vão colocar essa tensão entre exército e Dom Pedro II. E o que vai culminar no dia 15 de novembro de 1889, na proclamação da República, mas isso é tema de um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um forte abraço e até a próxima.